Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Aleluia. Fique em espírito de oração, preste atenção nessa palavra. Deus tem algo importante, um recado para você nesta manhã. Romanos, capítulo 5. Aleluia. Todos acharam? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abre a sua Bíblia agora também, em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13, é só apenas um versículo. Mateus 24, 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós entregamos a nossa vida a Ti, ó Pai, porque não existe nada nesse mundo mais poderoso que o Senhor, nada neste mundo, ó Pai, que governa as nossas vidas assim como o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a Tua palavra seja viva e eficaz esta manhã nas nossas vidas, assim como ela tem sido em todo o tempo da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu peço a Ti que abra o coração dos Teus servos para esta palavra, e que eles possam entender os objetivos e o propósito dela, e que o coração dos Teus servos se encham de alegria nesta manhã, para que eles possam reconhecer e entender o Teu poder sobre a vida deles. Pai amado, eu me encontro aqui nessa manhã, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Derrame sobre mim o Teu Espírito Santo, e que não saia nada de mim que não for do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, venha falar conosco, e que todos, ó Pai, que ouvirem esta palavra, possam entender os Teus propósitos das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém. Irmãos, eu quero falar um pouco nesta manhã sobre um assunto e se resume em apenas uma palavra: perseverança. Perseverança, se a gente for pegar lá no grego, né, significa permanecer, constância. Ou seja, sustentar um esforço até que você consiga atingir o seu objetivo. E isso é perseverança, é quando você sustenta um determinado esforço a fim de alcançar um objetivo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nesta manhã. Eu entendo, irmãos, que este ano que passou, e qualquer um que você perguntar vai dizer a mesma coisa, foi um ano difícil. Talvez não tenha sido difícil para você particularmente, mas na história da humanidade foi um ano muito difícil, e na história do Brasil foi um ano muito difícil. Nós passamos um ano no qual nós tivemos perdas, nós tivemos dores, nós tivemos restrições. Muitas coisas que nós podíamos fazer antes, nós tivemos que deixar de fazer. Nos foi imposto restrições. Então foi um ano difícil, foi um ano atípico. Mas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as perdas, apesar de toda a dor, cada dia que nós nos colocamos, ou que nós nos colocamos na presença de Deus no ano que se passou, o Senhor de alguma forma renovou as nossas esperanças. Então, por mais, irmãos, que tenha sido difícil o ano, mas cada dia que eu parava para meditar na palavra do Senhor, cada dia que nós vínhamos a um culto,
adorar o Senhor renovava as nossas esperanças. E o que motivou as nossas vidas foi exatamente essa palavra que eu estou dizendo hoje para você, que é a perseverança. Então talvez não tenha sido especificamente com você, mas muitas pessoas venceram as batalhas deste ano que passou por causa da perseverança. Mantiveram firme o propósito e mantiveram o esforço a fim de alcançarem os seus objetivos. Esse objetivo talvez era apenas terminar o ano, mas não importa, nós perseveramos e nós conseguimos vencer. Foi um ano difícil ou não foi, irmãos? Foi um ano difícil. Como eu disse, talvez não tenha sido exatamente para você, mas você pelo menos conhece uma pessoa do qual o ano foi muito difícil. Mas a palavra nessa manhã é para que você renove as suas forças, porque o novo ano está começando agora. E este ano a gente não sabe como vai ser, Deus o sabe. Quando o povo judeu eles comemoram o ano novo judaico, o Rosh Hashanah, que é que chama a cabeça do ano, que é o primeiro dia do ano, eles já se colocam em meditação para que no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, eles fazem um jejum de 26 horas, total, sem água, sem comida, sem nada. É um jejum, eles não podem fazer nada, é jejum. Tem um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, talvez ache ele no YouTube, do Silvio Santos falando sobre esse jejum, que é do dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Que lá no Velho Testamento era o dia da expiação, onde o sacerdote entrava no Santo dos Santos para pedir perdão por todo o povo. E no começo do ano, eles têm com eles o seguinte, eu não estou dizendo que nós temos que fazer igual, irmão, não é isso, isso é assunto, mas eu só estou dando um exemplo de como funciona o pensamento. Eles entram no ano novo, eles se voltam para dentro de si mesmo e começam a analisar o que aconteceu, porque logo vai vir o dia do Yom Kippur 10 dias depois. No dia do perdão, no qual nesse período eles oram intensamente a Deus, para que chegue no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, eles fazem o seu jejum e consagram a sua vida a Deus. E uma das coisas que eles fazem nesse período é pedir perdão por todos os erros que eles fizeram, para um objetivo, irmãos, presta atenção nisso aqui. Eles fazem a sua oração para que chegue no dia do perdão, eles oram a Deus e peçam: Deus, eu não sei quais são os decretos que o Senhor determinou para a minha vida esse ano que começou. Essa é a oração deles. Eu não sei o que tem para mim no decreto do Senhor para este ano, mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor mude todo decreto que seja para o meu mal. Ou seja, por exemplo, Deus ele pode ter decretado que aquele judeu, no ano que se inicia, ele ia morrer. Ou estava no decreto de Deus, eles oram para que Deus mude o decreto. Eles falam assim para mim: mas Deus não muda decreto. Irmão, você precisa ler mais a Bíblia. O rei Ezequias, ele mudou o decreto de morte. Quando ele condenou Nínive, ele mudou o decreto sobre Nínive. Então, Deus, ele determina uma coisa, mas ele não mente. Ele não mente, e ele é fiel às coisas dele. Então ele faz e ele desfaz. Ele é o dono do barro, ele é o oleiro. Ele faz o vaso, ele quebra o vaso, faz de novo. Ele é o oleiro, ele faz do jeito que ele quer. Mas eles oram para que Deus mude o decreto da vida deles nesse próximo ano. Então, se existia algo, Deus, que estava no teu decreto, na tua onisciência, no teu poder, em tudo que o Senhor sabe, se estiver algo em mim neste ano de mal, que o Senhor revogue. Essa é a oração deles para o dia do Yom Kippur, para se iniciar um novo ano. Então, quero dizer para você aqui, que este ano que se inicia, nós temos que orar a Deus, talvez não da maneira que eles fazem, mas de alguma forma a gente tem que pedir a Deus: Senhor, me guarde este ano. Senhor, me dê bênçãos para que eu possa caminhar este ano. Senhor, me dê condições para que este ano eu possa continuar. Me dê, Senhor, perseverança para que eu possa continuar a minha vida mais este ano.
Então, talvez, às vezes o ano se inicia e nós não damos conta disso. Nós passamos lá o dia do Ano Novo, do Réveillon e tal, aquela festa toda, e nós nos esquecemos que um ano inteiro vem pela frente. E nós devemos consagrar a nossa vida ao Senhor, dizendo: Senhor, mude o que tiver que se mudar na minha vida para que eu tenha uma vida abençoada. Essa é a oração que nós devemos fazer. Mas, de qualquer forma, seja feita a sua vontade. Mas, Senhor, se possível, me dê perseverança, me dê paciência, me dê experiência, para que eu possa vencer mais este ano. Então, este ano que está se iniciando agora, irmãos, é um ano para que você se coloque na presença de Deus, de maneira que o Senhor possa derramar sobre a tua vida as suas bênçãos. E essa esperança, essa perseverança do qual nós estamos falando hoje, que seja o carro forte da tua vida neste ano. Irmão, não importa o que aconteça, seja perseverante naquilo que você quer e naquilo que você almeja alcançar, seja lá o que for, seja perseverante. Tudo bem que nós passamos por sofrimentos muitas vezes. Talvez pessoas passaram por muito sofrimento esse ano que passou agora. Talvez nós ainda nos deparamos com sofrimentos. Mas eu aprendo que o sofrimento, ele é algo, o sofrimento é como se ele fosse um instrumento pedagógico de Deus. Deus usa o sofrimento para nos ensinar algo. E eu já falei sobre isso aqui. Muitas vezes a gente passa por algum tipo de sofrimento, a gente não entende no momento, mas lá na frente nós entendemos. Olha, eu passei por aquilo porque Deus me ensinou a ver as coisas numa outra perspectiva. Então, irmãos, se vocês passaram por sofrimento lá atrás, se vocês eventualmente vierem a passar, entenda que o sofrimento, ele é uma ferramenta pedagógica de Deus para te ensinar. Não tenha medo. Deus, ele sempre vai te ensinar algo. Deus sempre vai te mostrar algo. E é por isso, irmãos, que nós temos que abrir os nossos olhos para as coisas de Deus. Mesmo na dificuldade, na tribulação, nós conseguimos enxergar a Deus. É uma das coisas mais difíceis na vida do crente. Porque muitas vezes o sofrimento, ele faz a gente desistir, né, irmãos? Às vezes o sofrimento, ele pega pesado e faz a gente até desistir de algumas coisas, e até mesmo de Deus. Mas este ano, que nós possamos estar preparados, até mesmo para o sofrimento. Que nós possamos estar preparados no Senhor para vencer e perseverar neste ano que está se iniciando. Como o pastor Cláudio pregou aqui domingo passado sobre a saúde espiritual. Quem lembra aqui, irmãos? Sobre saúde espiritual. E ele falou que a gente acostumou passar o álcool na mão ali, né? Como criamos o hábito de passar na porta, já colocar o álcool, entrar em casa, já passar o álcool na mão. Então essa saúde espiritual nas nossas vidas, ela tem que ser constante, realmente. Ele falou corretamente isso. Nós temos que fazer com que a nossa saúde espiritual esteja no auge neste novo ano. Irmãos, a gente tem que estar preparado para tudo que vier. Às vezes é difícil. Às vezes a dificuldade vem, a gente encara ela e fala assim, é complicado. Mas eu entendo que é muito difícil às vezes a gente aceitar certas coisas, mas a gente tem que colocar a nossa cabeça e a nossa perseverança em Deus. E começando através da nossa saúde espiritual, porque se você não estiver bem espiritualmente, talvez você não consiga encarar as coisas que talvez possa vir sobre a sua vida. Se nós não estivéssemos bem espiritualmente, talvez lá atrás nós não seríamos capazes de vencer as coisas que veio sobre a nossa vida. Então, irmãos, saúde espiritual. E eu digo para você nessa manhã, faça de tudo para que você cumpra a vontade de Deus. Faça de tudo para que você esteja no centro da vontade de Deus, como dizem, né? No centro da vontade de Deus. Olha só, Mateus 24:13 que nós lemos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança tem que ser algo firme em nós. Um sábio chamado Gamaliel, não é aquele da Bíblia não, mas é um judeu, ele diz o seguinte, olha o que ele diz, faz a vontade dele, faz a vontade de Deus, como se fosse a tua.
Gamaliel disse: faça a vontade dele como se fosse a tua, para que ele faça a vontade dele, a vontade sua como se fosse a dele. Lê de novo: faça a vontade dele como se fosse a tua, para que ele faça a tua vontade como se fosse a dele. Suprima a tua vontade ante a vontade dele, para que ele suprime a vontade dos outros ante a tua. Então, irmão, em todo tempo, cumpra a vontade de Deus. Este ano talvez seja um ano para que você obedeça mais a Deus. Salmo 48 diz o seguinte: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Isso é saúde espiritual. Nós precisamos preparar a nossa vida espiritual. Se eu estou falando de perseverança aqui, os irmãos podem ter até pensado assim: logo já vai vir uma palavra de autoajuda, né, daqueles livros. Não, irmãos. A perseverança que eu quero dizer aqui é para que você seja perseverante tanto na parte material quanto na parte espiritual. E primeiramente na parte espiritual, seja perseverante em obedecer à vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, que as demais coisas, assim como diz a palavra, serão acrescentadas na sua vida. Então, seja perseverante na parte espiritual, seja perseverante na parte material e em tudo que você fizer, começando pela tua saúde espiritual, como disse o pastor aqui domingo passado. Uma coisa que diz aqui também: o mundo se mantém sobre 3 coisas. Presta atenção nisso aqui. O mundo se mantém sobre 3 coisas: a palavra de Deus, o serviço a Deus e a beneficência, a bondade, a caridade. Essas 3 coisas, irmãos, sustentam o mundo. Como assim, irmão? Tem muitas coisas, irmãos. O mundo é sustentado por 3 coisas: a palavra de Deus, o serviço a Deus e a caridade. Explica melhor, irmão. A palavra de Deus é que governa o mundo. Isso aí não precisa nem explicar, né, irmãos? Se o Senhor der uma palavra na Bíblia, pegarmos a palavra da Bíblia, pronto, já está escrito, é isso, acabou. Mas ele pode perfeitamente proferir uma palavra do céu neste momento a respeito de alguma coisa, e a palavra dele vai mudar alguma coisa no mundo, porque a palavra dele é uma das 3 coisas que mantém o mundo sustentado. A segunda coisa que sustenta este mundo, irmãos, é o serviço a Deus. Como assim o serviço, irmão? Eu ficar pintando a igreja, tudo que envolve alguma coisa que você faz em relação a Deus é um serviço a Deus. Se você pega a Bíblia e lê a Bíblia, você está prestando um serviço a Deus. Se você varre o chão da igreja, você está prestando um serviço a Deus. Se você faz qualquer coisa relacionado ao campo espiritual, você está prestando um serviço a Deus. E o mundo se sustenta por isso. Por que a família de Noé foi salva, irmãos? Por causa do serviço a Deus. Por que o povo de Israel foi tirado do Egito, da sua escravidão do Egito? Por causa do serviço a Deus. Quem estava fazendo esse serviço? Moisés. Quem que salvou o povo de Israel na época da fome do Egito? O serviço. O serviço de Josué lá no Egito. Por que nós estamos aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje adorando a Deus e servindo a Deus? Por causa do serviço. Alguém fez esse serviço por mim, me possibilitou estar aqui. O mundo se mantém pela palavra, pelo serviço a Deus. Por que o mundo ainda não foi destruído? Por causa do serviço a Deus. Cada crente que se coloca diante do Senhor, cada igreja, irmão, desse mundo, vamos falar do planeta todo, cada igreja que se levanta para adorar o Senhor, ele está fazendo um serviço ao Senhor, e o mundo se mantém por causa disso. Porque enquanto tiver um servo de Deus na face da terra, adorando ao Senhor,
Deus vai preservar o mundo até a volta do seu Filho. E a caridade eu não preciso nem falar, né, irmãos? Essas três coisas sustentam o mundo. Então por que que eu fico pensando em tantas coisas e não aprendo nada com Deus a respeito disso? Porque eu não entendo que Deus ele é tão simples às vezes, é tão complicado às vezes, mas eu tenho que buscar a entender ao Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte, que se você passou sofrimento neste ano que se findou, ou se eventualmente você venha a passar, saiba que o sofrimento vai ser um instrumento para te ajudar. E eu quero falar um pouco sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria, ela é um péssimo mestre. A alegria, ela nos ensina pouco. A alegria, ela nos ensina mais, o sofrimento, ela ensina bastante. Romanos capítulo 5, versículo 3 que nós lemos. Olha o que diz a palavra: nos gloriamos nas tribulações. O apóstolo Paulo diz assim: a tribulação produz paciência. Então, irmãos, não tem problema não. Uma coisa que você tem que saber é que se você tem tribulação, se você passou, você cresceu. Se você não entendeu as tribulações que você passou, pare e analise o que Deus te ensinou nelas. E você vai reconhecer que Deus tem algo para te ensinar. Porque o sofrimento, ele produz a perseverança. O apóstolo Paulo, ele via o sofrimento como algo pedagógico, algo que ensinava ele. Espera aí, irmãos, eu quero só ler um negócio para vocês. Eu vou ler aqui numa versão da Bíblia. Deixa eu achar aqui, que é uma versão que chama a Bíblia Viva. É uma versão que não deve ser muito lida não, ela é meio assim, use com moderação, tá? Porque ela é feita baseado num texto crítico, não é uma tradução literal de um texto antigo lá, mas é um texto crítico. Mas ele expressa bem nessa parte o que eu quero dizer para vocês. Eu quero ler aqui o que Paulo fala a respeito do sofrimento. Segundo aos Coríntios capítulo 11, 23. Presta atenção nisso aqui, irmãos, o que Paulo falava do sofrimento. E aí você começa a entender o que Deus fala para você. Eles dizem que servem a Cristo, mas eu tenho servido muito mais. É Paulo falando. Será que enlouqueci para me gabar desse jeito? Tenho trabalhado mais arduamente, tenho sido posto na prisão muito mais vezes, e chicoteado um número incontável de vezes, e tendo enfrentado a morte a cada instante. É o que Paulo fala. Em 5 ocasiões diferentes, os judeus aplicaram-me o terrível castigo de 39 chibatadas. Apanhei de vara 3 vezes, fui apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio. Numa ocasião, fiquei em alto mar a noite inteira e durante todo o dia seguinte. Tenho viajado quilômetros e mais quilômetros e estado frequentemente em grandes perigos, transbordando de rios e de salteadores e do meu próprio povo, os judeus, assim como nas mãos dos gentios. Olha o que ele fala. Enfrentei grandes perigos de multidões nas cidades, e de morte nos desertos, e de mares tempestuosos, e de homens que afirmam ser irmãos em Cristo, mas não são. Tenho suportado a canseira, a dor, e noites sem dormir. Muitas vezes tenho sofrido fome, sede, ficado sem o que comer. Muitas vezes tenho tremido de frio, sem roupa suficiente para me agasalhar. Depois, ao lado de tudo isso, tenho a constante preocupação com a marcha da igreja. Você acha que você sofre, irmão? Quem comete um erro que eu não sinta a sua fraqueza? Quem cai que eu não anseie em ajudá-lo? E quem é ferido espiritualmente que a minha fúria não se levante contra aquele que o feriu? Mas devo me gloriar eu? Mas se devo me gloriar, eu preferia gloriar-me nas coisas que mostram o quanto eu sou fraco. Capítulo 12, versículo 5. De uma experiência assim vale a pena gloriar-se, porém, não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco eu sou e quão grandioso é Deus. Versículo 9.
E cada vez ele disse: não, eu estou com você. Isso é tudo o que você precisa. Deus falando com ele, Jesus falando com ele. Meu poder revela-se melhor nos fracos. Agora, aí Paulo continua: agora sinto-me feliz em me gloriar o quanto eu sou fraco. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, em vez de alardear com meus próprios talentos. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz como um espinho, e com os insultos e as durezas e as perseguições e as dificuldades, porquanto eu sou fraco. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Aí eu venho e reclamo, irmãos. Aí eu olho para a vida de Paulo, o que ele sofreu, a perseverança dele em continuar, o espinho na carne para ele continuar. Ele fala: eu sofri todo tipo de sofrimento, perseguição, luta, quase morri, fui apedrejado, fui chicoteado, tomei varada, sofri frio, sofri fome, perseguição, naufrágio, quiseram me matar, o meu próprio povo, as pessoas que se diziam cristãos, mas verdadeiramente não eram. E em tudo isso serviu o quê? Para me gloriar, para falar assim: eu sou o cara que faço o serviço de Deus a todo custo, a todo sofrimento. Não, eu não vou fazer isso, mas eu vou gloriar ao Senhor, porque nisso eu vi a força do Senhor sobre a minha vida. Porque eu vi o quanto o Senhor é precioso na minha vida e o quanto que eu sou fraco. E aí às vezes eu pedia a Deus e Deus falava: não, eu estou contigo e isso te basta. Porque eu trabalho melhor com o fraco. Aí Paulo no finalzinho diz assim: aí eu percebi que quanto mais fraco eu estou, mais forte eu sou. Irmão, como a nossa mente, a nossa mentalidade, ela é uma mentalidade tão pequena, que nós nos deparamos com situações difíceis e nós nos apequenamos. Nós ficamos tristes, sim, ficamos muitas vezes constrangidos, sim, mas clame a Deus, porque Ele é contigo, e talvez Ele vai mostrar o seu poder sobre a sua vida, neste momento mais difícil da tua vida. Eu percebi, irmãos, e a gente percebe, que quanto mais fraco é a pessoa, mais a pessoa reconhece que o poder de Deus tem que ser suficiente na vida dele. Quanto mais ele depende de Deus, mais forte ele é espiritualmente. Mas quando a pessoa ela se julga: eu sou o sábio, eu sou o melhorzão de todos, toma cuidado. Mas a pessoa que se coloca: olha, eu posso até conhecer muito, eu posso até saber muito, mas eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. É esse que Deus gosta. Porque Ele pega o sofrimento, e aí Ele pega o sofrimento como o de Paulo, como o seu sofrimento, e Ele trata a tua vida e mostra quem Ele é sobre a tua vida. Porque Ele te ensina no sofrimento. Você que não percebeu ainda, mas Ele te ensina no sofrimento. O sofrimento traz, como nós lemos lá, traz experiência, no Romanos capítulo 5, versículo 4. Experiência, a maturidade que nós falamos no outro domingo que eu ministrei aqui de manhã. A maturidade, experiência de saber falar na hora certa, de falar menos. Quanto mais nós falamos, irmãos, mais nós nos complicamos. Quanto menos nós falamos, melhor. Quando nós temos experiências, quando nós criamos experiência, nós aprendemos que nós devemos falar pouco. Tem um ditado que diz o seguinte: quando você fala pouco, você se passa por sábio, mas quando você fala muito, todo mundo sabe que você é um idiota. É uma frase que tem por aí. Então, quando a pessoa fala muito, ela evidencia quem ela é, mas quando ela fala pouco, ela se passa até por sábio. Aquele cara é sábio. Ninguém sabe, porque ele não fala muito. Então, quando nós adquirimos experiência, nós aprendemos até isso. Nós aprendemos a não ser apressado com as coisas. Olha, tudo tem o seu tempo, calma.
Quando nós não temos experiência, nós queremos ser afoito, nós queremos tudo na hora, nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas Deus, Ele te ensina no sofrimento que você precisa ter experiências para saber esperar. Outra coisa que o sofrimento ensina, que nós aprendemos aqui, é ter esperança. Esperar no Senhor é o nosso objetivo. Tem um ditado dos judeus que ele diz o seguinte: quando não existe mais esperança, já falei sobre isso aqui. Quando não existe mais esperança, é que convém esperar. Você está pronto? Você fala assim, não tem mais esperança nenhuma. Aí essa palavra diz assim para você: quando não existe mais esperança, aí é que convém esperar. Pega essa daí, irmão, carrega para a tua vida. O sofrimento nos traz esperança. O sofrimento nos traz temor a Deus. Temor a Deus não é ficar com medo. Ai, Deus vai me matar, Deus vai me fulminar, vai mandar um raio aqui e não sei o que. Não é isso. Temer a Deus é ter um reconhecimento de Deus, quem Ele é. Temer a Ele é reverenciar Ele, é estar de acordo com Ele. Não é um medo de punição, mas é um amor que você tem pelo reconhecimento de quem Deus é na tua vida. Salmo 19, 66 e 67 diz assim: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Deuteronômio 8:6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos, para que o temas. Reconhecer. Então muitas vezes o sofrimento ele traz isso em nós. Ele traz o temor a Deus. Fala, realmente eu preciso de Deus agora. Deus ele é essencial na minha vida. E aí você se apega na palavra, se apega na tua oração e vai atrás das coisas de Deus. Estão entendendo, irmãos? Por que você está falando de sofrimento, irmãos? Porque é Ele que nos ensina. O que eu estou falando para você aqui sobre o sofrimento é para que você pense nas coisas que você passou ano passado. Pegue aquilo que você aprendeu lá, converta em bênção na tua vida, para que este ano seja um pouco melhor. Não sei como, irmãos, não sei do que, não sei o que é, ou como vai ser, mas eu estou dizendo para você nessa manhã, para você pegar as coisas que Deus te deu o ano passado, mesmo que seja um sofrimento, pegue e aprenda com Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque eu adoro esse versículo, é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, eu não me canso de falar dele, sempre que eu tenho oportunidade eu estou pensando nele, sempre que eu me deparo com uma situação eu estou pensando nele. Olha esse versículo, irmãos, eu já falei sobre ele aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, eu adoro esse versículo. Eu gosto desse versículo. Esse versículo fala comigo o tempo todo, irmãos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. O apóstolo Paulo fala assim: fui chicoteado, tomei varada, tomei pedrada, fui jogado para fora da cidade, sofri naufrágio, tudo aquilo que nós lemos. Aí eu falei para o Senhor falou: não, para mim, o que eu te dou basta, não precisa de mais nada. Aí o apóstolo Paulo, reconhecendo o poder de Deus sobre a vida dele, falando essas coisas, aí me vem esse versículo, né? Paulo lembrou disso e falou assim, porque essa leve e momentânea tribulação. Irmão, você está falando que a minha tribulação, ela é leve? Não, a Bíblia está dizendo isso.
Você está dizendo que a minha tribulação, que eu sofro há tanto tempo, você fala que é passageira? Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que está falando isso. Porque, irmão, que você fala aí, na Bíblia aí, que a minha leve, porque a minha tribulação ela é leve, e ela é momentânea. Qual que é o objetivo? Aí a palavra diz também, porque essa leve e momentânea tribulação que você acha que é muito, mas que a Bíblia está dizendo que é leve, que você acha que é muito demorado, mas Deus quis dizer que é momentânea, vai produzir em você algo. Vai produzir algo em você. Olha aqui o que diz na parte final do versículo. Produz para nós um peso eterno. Aquilo que era leve, pastor, agora é um peso eterno, de glória. Aquilo que era momentâneo, produziu um peso eterno de glória. Aquilo que era momentâneo agora é eterno. Mas ao contrário, né, irmãos? Era momentâneo a tribulação, agora é eterno na glória. E uma glória pesadíssima sobre a tua vida. Aprende isso, irmão. Quer sofrer, quer chorar? Faça. Pode sofrer, pode chorar. Mas com o teu pensamento voltado no que a palavra diz a respeito do sofrimento, no que o apóstolo Paulo disse a respeito do sofrimento, no que ele disse a respeito das nossas fraquezas e das nossas limitações, porque nós temos que aprender com ela. Pelo sofrimento também nós somos disciplinados. Deuteronômio 8:5 diz assim: sabei, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Ó, irmão, Deus é malvadão então, né? Você não conhece Deus então, irmãos. Talvez você lembre quando você era criança, teu pai pegava o chinelão lá e... Eu lembro disso aí. Hoje quase não se faz mais isso, né? Hoje não faz mais. Se explica muitas coisas hoje em dia. Não pode mais. Mas o pai, Deus às vezes faz isso com a gente também. Não se sinta mal com isso, mas Deus está fazendo para disciplinar às vezes a nossa vida. Então, se você tem que aprender com algo na sua vida, aprenda com o sofrimento. Se você tem que tirar algum proveito de algo na sua vida, tira o proveito do sofrimento. Veja onde você errou, veja aquilo que você fez, veja aquilo que provocou o seu sofrimento, ou às vezes não foi algo provocado por você, mas por algo externo, algo que você não teve controle. Mas pensa no que o sofrimento traz para a sua vida, e comece a entender melhor a sua vida diante de Deus, e reconhecer que, olha, eu preciso de Deus. Mas, irmão, me falaram que quando eu fosse crente eu não ia ter mais problema. Quem falou isso para você está errado. Mas me falaram que quando eu me converter é só bênção, é só glória, é só maravilha. Está errado. Você não está livre disso, não. A Bíblia mostra que nem os servos, os caras mais fiéis a Deus, os caras que estavam talvez um ou dois ou três ali só, mas as pessoas que andavam mais tementes a Deus, andavam mais nos caminhos do Senhor, esses caras sofreram. Por que eu? Você até o apóstolo Paulo sofreu. Mas eu pego o sofrimento de Deus sobre a minha vida e transformo em bênção, para que eu possa aprender, para que eu entenda, irmãos, que não importa o sofrimento que eu passei no ano passado, ou que se acabou agora, e que talvez venham outros, que venham, mas que eu aprenda a lidar com eles, aprenda com eles, para que eu possa ter algo espetacular sobre a minha vida na questão da perseverança. Então não importa se você tem tribulação no meio do caminho, o que importa é o quanto que você vai se levantar para vencer aquilo e para perseverar naquilo que você quer.
Seja na parte espiritual, seja na parte material, não importa, você tem que perseverar. E talvez a tribulação e a dificuldade, as dores talvez te ensinem isso. Então, irmão, pega tudo que você sofreu, tudo que você passou, transforma em bênção na tua vida daqui para frente, que você possa ter este ano mais perseverança do que você teve o ano passado, para que você vença, não somente nessa vida material, mas que você vença as suas limitações espirituais, vença o teu medo de entender a Deus, vença a tua falta de conhecimento de Deus e busque aprender do Senhor, até mesmo com o teu sofrimento. Porque esse sofrimento, essas dificuldades todas que nós passamos ou que nós vimos alguém passar, ela vai produzir algo em nós, irmãos, não importa o que, ela vai produzir, mas uma coisa eu tenho certeza que ela vai produzir em nós, e o objetivo desta palavra nessa manhã, é para que você tenha perseverança para continuar, não importa o que você vai passar, e não importa o que você passou, o que importa é como você vai continuar, e agora tem que ser com perseverança é continuar, e muitas vezes continuar leva tempo. Às vezes você não vai conquistar as coisas do dia para a noite, mas tem que ter perseverança. Esse é o objetivo da palavra, que você continue, mesmo que leve tempo, continue na perseverança. Talvez alguém está olhando para mim nessa manhã e falando assim: irmão, não tem nada a ver comigo essa palavra. Amém, irmão, graças a Deus que não tem nada a ver com você. Porque foi tudo legal na tua vida, você não teve sofrimento nenhum, e aí também você não aprendeu nada, mas tudo bem. Aí eu falo sobre perseverança e olho para a vida de Noé. O Senhor fala para ele: Noé, é o seguinte, o mundo já era, está tudo corrompido, tudo bagunçado, ladrão, tudo quanto é tipo de coisa ruim tem neste mundo aqui, eu vou acabar com tudo. Daqui 120 anos eu vou mandar a chuva aqui e vou acabar com tudo. Constrói uma arca aí. Coloca os animais dentro e tal, vocês sabem isso aí. Coloca os animais lá dentro, entra você e sua família, quem quiser entrar aqui entra junto e faz a arca, que eu vou mandar chuva. Eu não entendo nada sobre perseverança, irmãos, mas eu olho para a vida de Noé e eu começo a entender. 120 anos construindo um negócio espetaculoso, grandioso, impossível. Algo porque Deus falou para ele poderia falar assim: essa voz que eu ouvi é o meu coração, enganoso é o coração do homem. Talvez eu não deva fazer isso. Não estou acreditando não, já faz 50 anos que eu estou fazendo isso aqui. Você viu, não é? Quanto tempo já faz 70 anos que nós estamos construindo isso aqui. Pois é. As coisas que sustentam o mundo, irmão, é o serviço, é a perseverança. Isso sustenta o mundo, não somente o seu, mas todo mundo. Cada um que trabalha um pouquinho pelas coisas de Deus, nós sustentamos o mundo, até o dia da volta do Senhor. Quando Deus viu Noé saindo da arca, ele falou: não faço isso nunca mais. Eu crio uma aliança contigo agora, não faço isso mais, por causa do serviço. Aí passou 80 anos e eles lá fazendo a arca. Não se sabe se demorou exatamente os 120 anos para ele construir a arca. Tem várias especulações a esse respeito. Talvez os 120 anos Deus deu porque ele sabia que ia demorar 120 anos para ele fazer a arca. Não sei, não importa, não importa. Mas ele perseverou, ele construiu a arca, ele não parou, ele continuou fazendo a arca, mesmo sem ter visto um pingo de água. Talvez, irmão, você pensou em desistir já. Você não estava vendo nenhum pingo de água sobre a sua raiz para fazer florescer a tua vida novamente. Eu não estou sentindo cheiro de água. Eu quero é desistir. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã para você: você tem que perseverar, não importa quanto tempo vai demorar. Perseverança tem a ver com tempo. E se vai demorar ou não, espera. E aí Deus pega Noé e manda fazer isso.
E eu vejo determinação, confiança. Então Deus, Ele usa, Ele gosta dessas pessoas, né, irmãos? Ele gosta. Ele olha para o camarada e fala assim, esse cara aí é perseverante, é esse aqui que eu vou usar. Aí ele pega o Noé, ele pega Moisés, ele pega, sei lá, Abraão, ele pega José, ele vai pegando, porque ele olha nas pessoas e ele vê algo diferente, que muitas vezes ele não vê em você. E às vezes você reclama da vida, mas você não se mostra preparado para Deus te usar. E ele olha assim e fala assim, esse cara é perseverante, eu vou usar ele. Aí quando ele pega o apóstolo Paulo era um doutor da lei, ele estudava lá aos pés de Gamaliel, ele estudava a Bíblia, ele conhecia, e depois ele perseguiu os cristãos, e ele ia lá, mandava apedrejar, matava, os cristãos iam para um lado, ele ia atrás, irmão, você quer um cara mais perseverante que Paulo? Deus olhou para ele e falou, é esse mesmo que eu quero. Ele é doutor da lei, ele conhece tudo da lei, eu vou ensinar tudo de novo para ele isso aí. Eu vou dar para ele uma nova perspectiva de tudo que ele aprendeu acerca da lei. E ele é um cara inteligente, ele é um cara perseverante, eu vou usar ele. Porque a hora que tiver que falar com os gregos, que são os caras que manjam pra caramba, que são os caras da filosofia, eu tenho que mandar um cara lá que sabe o que está falando. Não vou mandar qualquer um lá. Eu vou pegar esse aqui, que é o Paulo, ele manja. Aí ele chega lá no meio da Grécia, lá no meio dos caras lá, dos filósofos, e afronta todo mundo com a sua sabedoria. Se tem uma coisa que Deus gosta no ser humano, irmão, é ver o cara perseverante. Se Deus gosta de algo na tua vida, é ver você perseverar. Perseverar sobre as coisas que você almeja, sobre as coisas que você quer. Mas se você voltar atrás, Jesus disse certa vez assim, ninguém que lança mão do arado, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha isso aqui, irmão. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Puxa vida, quantas vezes, irmão, a gente pensa em desistir, agora eu desisto, agora já era. Aí se olha para trás, lá atrás era melhor. Aí Jesus fala para você, você não é digno do reino de Deus. Ah, irmão, que dureza. Mas ele apostou em Noé por quê? Noé não largou a mão do arado. 120 anos. Foco no alvo. Tem um alvo para fazer, pastor. Não sei o que é. É isso aqui? É isso aqui, Deus? É tantos côvados de cá, de lá. É isso aí? É. 120 anos. Martelando e pregando e tal, e o alvo, qual que é o alvo, Noé? Construir essa arca, mas Noé, por que você está tão motivado assim em construir, já faz 80, 90 anos, você ainda está aí firmão, e por que você tem tanta certeza? Eu não sei, mas eu sei do negócio, vai chover, o que manteve Noé fixo no alvo dele, de construir a arca? Ele sabia que ia chover. Mas Deus fala para você assim, faça isso, faça aquilo, você, será? Mas Deus diz para você assim, assim, assado, será? Não. Deus não está muito preocupado comigo, não. É isso. Deus fala com você, você fala assim, vai chover, e eu vou pegar firme no negócio. Irmão, por que você continua firme aí? Olha, eu estou vendo você sofrer pra caramba aí e tal. Por que você continua? Irmão, vai chover, eu tenho que continuar. Amém, irmãos? Outra coisa que Noé despertou em Deus quanto à sua perseverança foi que ele demonstrou fidelidade a Deus. Não importa, irmãos, não importa nada. Deus falou com ele, olha, vai chover, e ele construiu a arca. Ele não importa o que aconteceu dali para frente. Se ia ser difícil, se a arca ia cheirar mal, se depois de muito tempo ele ia ter sofrimento dentro daquela arca, porque ia passar dentro de um ano trancado dentro do lugar ali, junto com um monte de animal, fazendo todas as suas necessidades. Irmão, não deve ser fácil. Talvez ele entendeu isso quando ele estava lá dentro já. Mas
ele demonstrou fidelidade a Deus. E se tem uma coisa que muitas vezes nós não fazemos, irmão, é não demonstrar nossa fidelidade a Deus. Mas como assim, pastor? Demonstrar fidelidade acreditando no que Deus é sobre a nossa vida. Quando Paulo falou todas aquelas coisas da vida dele, que ele sofreu, mas ele mostrou no final que a fidelidade do Senhor era maior do que tudo que ele passou. E nós não demonstramos isso. Nós duvidamos de Deus. Nós duvidamos do poder de Deus. Como eu disse aqui, será? Então, Deus, eu sei que Deus é fiel. Deus, ele nunca vai descumprir o que ele falou. Se está na palavra, ele é fiel para cumprir. Ele determinou uma coisa, está determinado. Se ele quiser mudar, ele muda. Se ele quiser fazer diferente, ele faz. Mas o que ele fala, está falado. Se ele quiser quebrar, fazer de novo, ele faz. Mas está falado, é Deus. Então ele é fiel. Agora, eu não demonstro minha fidelidade, porque a primeira dificuldade que eu tenho, o primeiro momento que eu tenho de mostrar perseverança, eu falo, será? Você não está sendo fiel com Deus, porque Deus está te ensinando. Se não te ensinou até hoje, Ele está te ensinando hoje, que você precisa ter fidelidade com Ele e acreditar nele. Ser fiel a Deus é acreditar em Deus e saber que Ele é poderoso para fazer algo. Noé tinha uma missão impossível e cabulosa, mas ele fez porque ele sabia que ia chover. Por que ele sabia que ia chover? Porque ele tinha fidelidade com Deus. E quando você é fiel a Deus, você sabe que o que está na palavra dele vai se cumprir. Pode passar o que quiser, irmão. Pode acontecer o que acontecer no mundo. Pode o governo dos Estados Unidos mandar um míssil lá na Rússia, ao contrário, vice-versa e tal. Não importa o que vai acontecer. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Pode o judeu ser morto lá na Segunda Guerra. Pode acontecer o que for. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Porque nós temos que acreditar nisso. E quando eu acredito, eu sou fiel. Amém, irmãos? Tem fiel aqui? Outra coisa que tira muitas vezes da nossa perseverança, né, e que nós as críticas. As críticas. Imagina lá Noé fazendo a arca e as pessoas falam: você é maluco? Esse cara é doidão, faz 30 anos que ele está martelando ali. Passava do lado, dava risada, irmão. Dava risada. Chegava um curioso e falava: ô Noé, o que é isso aí? Falava assim: ó, é o seguinte, Deus vai, mas ele pregava, né, irmãos? Pregoeiro, pregava. Ó, vai acontecer isso. Ah, você está maluco. O que mais tem, talvez, na nossa vida são pessoas que nos criticam. As pessoas que criticam, e isso vale para você também, se você é um deles. A crítica é o seguinte: ela faz o teu espírito ficar pobre, você empobrece na crítica. Não faça isso, irmão. Não faça isso, porque quando alguém critica outra pessoa, você já perdeu tudo. Você já perdeu a fidelidade a Deus, você já perdeu o temor, você perdeu tudo. Então você vê alguma pessoa que está perseverando sobre algo, aí você vai lá e fala: você é maluco, isso aí não vai dar certo. Enfim, irmãos, a gente sabe que acontece essas coisas. E falavam isso para Noé, com certeza falavam, mas ele não desistiu. E quando vier as críticas também na tua vida, não desista não, deixa para lá. Foco no alvo, irmão, foco no alvo. Porque se a crítica de alguém, presta atenção nisso aqui, se a crítica de alguém for maior do que as promessas de Deus sobre a tua vida, você quer mais o quê? Você está perdido, irmão. Você está perdido. O dia que alguém criticar você por aquilo que você quer fazer, pela perseverança que você tem, por aquilo que você almeja alcançar, pelo alvo que você busca, alguém te critica e você se deixa se abater por causa da crítica de alguém, a crítica da pessoa está sendo maior do que as promessas de Deus sobre a tua vida. Aí você está correndo um sério risco. Nenhuma crítica, nenhuma fala, nenhum gesto, nenhuma opinião
foi capaz de mudar a fidelidade de Noé, foi capaz de mudar o foco dele e foi capaz de mudar a determinação e a perseverança dele em continuar martelando aquela arca. Nenhuma das coisas foi o suficiente. E que, irmão, esse ano que comece, talvez você tenha projeto. Talvez o objetivo que você começou ano passado não deu tempo de acabar, mas você ainda está com ele, se deparar com crítica, saiba disso aí. Nenhuma crítica pode ser maior do que a promessa de Deus sobre a sua vida, ou a certeza e a fidelidade que você tem a respeito de Deus sobre a sua vida. Não se deixe abater por crítica nenhuma. E aí acontece o que aconteceu com Noé. Se você ser perseverante, não se abater, ser fiel a Deus, continuar, você vai ser canal de bênção. Não somente para você, mas para as pessoas que você ama. Você vai ser um canal de bênção. Seja um canal de bênção, assim como ele foi, colocou a família dele inteira dentro da arca. E foi um canal de bênção. E o mundo se manteve por causa do serviço de Noé. Então, deixe que as tribulações na tua vida sejam um instrumento para te ensinar. Deixe que as tribulações sejam um instrumento para te ensinar a ser perseverante. Seja perseverante, não se importe com críticas, porque as promessas de Deus são maiores na tua vida. São maiores na tua vida. Esse ano talvez você vai se deparar com isso. Tomara a Deus que não, a gente ora para que não. Mas se você se deparar, aprenda. Eu falei aqui sobre Paulo, perseverante. Eu vou dar outros exemplos aqui, bem rapidinho. Nós falamos sobre a vida de Paulo. Poderia citar centenas de personagens bíblicos. Olha a perseverança de Lutero, quando ele criou as suas 95 teses e pregou lá na porta da igreja. Ele não estava querendo afrontar ninguém, ele estava querendo mostrar. Ele estava querendo mostrar, ó, vocês estão equivocados. Mas aí começou a perseguição contra ele, ele começou a fazer a coisa, aí surgiu o protestantismo. É determinação, perseverança, vai atrás daquilo que acredita, daquilo que crê. Aí a gente vem para as histórias mais recentes, você pega lá Martin Luther King, lá nos Estados Unidos. Um homem que lutou incansavelmente pelo direito das pessoas lá nos Estados Unidos. Contra a questão racial lá, que era muito forte, ainda hoje é. Mas naquela época era pior, e ele lutava. Perseverava, chegou nos últimos dias da sua vida e falou assim: não importa o que me aconteça, não importa o que vai acontecer comigo, eu já subi no monte, já contemplei a terra prometida, eu vi, não importa se eu vou morrer, eu não tenho medo de homem, não importa, o que importa é que o serviço foi feito, o trabalho está feito. Aí não passou muito tempo, ele foi assassinado, parece que ele já estava pressentindo. Perseverança, irmão, perseverança, trabalho no reino. Aí nós vamos para a história de Billy Graham. Há um ano atrás eu preguei sobre isso aqui na igreja. Acho que quem estava aqui talvez vai lembrar, porque essas coisas marcam a vida da gente. Marca a memória da gente. Billy Graham talvez foi, olha, por exemplo, o que o Império Romano foi para Paulo, em termos de dificuldade de pregar o Evangelho, o comunismo foi para Billy Graham. Ele queria de todo jeito pregar nos países comunistas, fazer com que a palavra do Senhor chegasse nos países comunistas. Ele pegou a sua equipe no ano de 59, viajou para a Rússia, União Soviética, né? Antiga União Soviética. Viajou lá para ver como é que era o clima lá. O clima, assim, que eu digo o ambiente, né? A questão do comunismo e tal. E ele chegou na Praça Vermelha, lá diante do Kremlin, e orou ao Senhor, falou: Senhor, eu quero entrar nessa nação, eu quero pregar a palavra nessa nação. Olha só, irmãos, a perseverança de um homem que faz o serviço de Deus, a perseverança de um homem que acredita e é fiel à obra de Deus e faz as coisas. Ele chegou lá e falou assim: eu quero orar. Ele foi lá no estádio de Moscou, no estádio, sentou lá na arquibancada, tem uma fotinha dele sentado na arquibancada, o estádio vazio. Ele sentou na arquibancada, em 1959, ele sentou lá e orou ao Senhor: Senhor, um dia eu quero pregar dentro desse estádio. Em 1970 alguma coisa, surgiu o primeiro convite para ele pregar num país comunista, e ele foi. Passaram-se 30 anos da oração dele.
A União Soviética convidou ele para fazer uma cruzada lá, irmão. Vocês acreditam nisso? As igrejas que tinham igrejas, tudo controlada pelo governo, né? Existe isso ainda até hoje, controlada pelo governo. Algumas igrejas tinham lá, as ortodoxas, a igreja católica, tinha, mas era tudo controlado, irmão. Podia fazer nada sem que o governo aprovasse. E as igrejas se reuniram, fizeram uma carta convidando o Billy Graham para ir lá. E o país, o governo autorizou. E ele foi para a Rússia, na União Soviética, no berço do comunismo. E ele fez mais de 50 pregações em vários lugares lá. E pasmem, ele pregou no estádio do qual ele tinha orado 30 anos atrás. Ele falou: eu quero orar nesse lugar aqui. Eu vou orar neste lugar aqui. Ele determinou e foi perseverante, indo lá, conversando, fazendo diplomacia. E ele entrou naquele estádio e pregou. Irmãos, se vocês verem ele pregando naquele estádio, com o mundo já falar assim: ô Billy Graham, é o seguinte, vai ter um monte de gente da KGB, a polícia secreta lá da Rússia, né? Vai ter um monte de gente da KGB aqui te olhando. Ele falou assim: não tem problema nenhum, eles também precisam ouvir a palavra. E ele pregou lá dentro. E olha, irmãos, não dá para acreditar nisso. A gente acredita porque tem documento. O exército vermelho, com o uniforme do exército da Rússia, cantando glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. A orquestra do exército, o coral do exército, com o uniforme do exército russo, cantando glória, glória, aleluia, e Billy Graham pregando lá. Milhares de pessoas aceitando Jesus, inclusive pessoas com uniforme. Sabe, irmãos, a gente vê essas coisas, a gente fica maravilhado. Fala assim: pobre coitado que sou, né? Porque, irmãos, eu não consigo nem acreditar em alguma coisinha que para Deus é tão fácil. E eu não acredito. Billy Graham orou 30 anos depois, estava dentro do berço do comunismo. Aí o presidente da Hungria, depois mais para frente, chama ele e fala assim: Billy Graham, vem cá, prega aqui. Nós estamos passando por uma dificuldade moral, ética, nós estamos com problemas. O cara falou para ele: o que você faz lá na América, vem fazer aqui, nem me pergunta se pode, faz o que você quiser. Não podia nem pregar cartaz, nada, irmãos. Ele foi lá, já pregou cartaz, tudo no lugar, já abriu o rádio, e foi lá e pregou no meio de todo mundo, falou de Cristo, e muitas pessoas aceitaram a Cristo. Na Rússia tinha um detalhezinho. Isso aqui que eu estou contando para vocês, irmão, não é estudo profundo não. Pega lá tem um vídeo, está no YouTube isso aí, você pega lá, Embaixador de Deus. É um vídeo que conta todas essas histórias que eu estou contando para vocês. Assiste lá, irmão. Sinceramente, eu assisti esse filme várias vezes. Eu chorei do começo ao fim, porque eu vi lá o que é ser um servo de Deus. O que o apóstolo Paulo foi naquela época lá, Billy Graham foi para o nosso século passado. Morreu com 99 anos, mais de 70 anos de ministério. Perseverante. Aí ele vai lá na Rússia, quando ele estava pregando, eles escutavam uns barulhinhos assim: clique, 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 uns cliques, né? O que é isso? Clique, clique, clique. Durante a pregação, durante as ministrações e tal. Aí eles começaram a perceber, as pessoas levavam um gravador de fita cassete e gravavam as pregações. Então quando eles escutavam clique, clique, era os gravador, as pessoas gravando para depois espalhar as fitas cassete lá com as pregações. Irmão, quando que nós íamos imaginar um negócio desse? Mas está lá, o homem de Deus. Assiste lá, irmãos, Embaixador de Deus, chama História do Billy Graham. Vai aparecer lá um filme de 1h30, sei lá, 2 horas, uma coisa assim. Você chora do começo ao fim. Porque você fala: meu, sou muito fraco. Irmãos, poder da perseverança. Aí vem a desistência, né, na nossa vida. A gente desiste muito fácil. A Bíblia fala assim: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Tem gente que diz aí, irmãos, uma vez salvo, sempre salvo. Não existe mais. Se você foi salvo, não existe mais. Você não é.
Toma cuidado. Se fosse assim, a Bíblia não falava em Apocalipse, o último livro, seja fiel até a morte. Ou seja, até a morte, irmão, você tem que lutar para ser fiel a Deus. Até a tua morte ou até a volta de Cristo, você tem que ser perseverante nas coisas de Deus, porque senão você se corrompe, você falha, você cai. Mas seja perseverante, não deixe o desânimo tomar conta. Seja perseverante até o fim. Outra coisa que desanima a gente ser perseverante é a gente acreditar que tudo é fácil. E aí a gente se depara com as coisas difíceis e a gente desiste. Nem tudo é fácil não, irmão. A gente sabe, reconhece isso aí. Reconheça que não é fácil. Mas lute para vencer. Não deixa isso te abater não. Para a gente finalizar, existe uma questão muito grande e que faz com que nós sejamos fracos. É nós não estarmos alicerçados em algo. Muitas vezes eu espero a minha força me alicerçar em algo que é palpável. Muitas vezes a minha força depende do dinheiro que eu tenho. Muitas vezes a minha força depende da casa que eu tenho. Muitas vezes a minha força depende se alguém me convida para pregar ou se fazer alguma coisa. Muitas vezes a minha força depende se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Talvez o meu alicerce depende de palavras bonitas que alguém me fala, de algum elogio. Cai naquilo que nós lemos do apóstolo Paulo. Muitas vezes nós acreditamos que a nossa força vem de tudo quanto é lado. Mas primeiro, nós temos que saber que a nossa força vem do Senhor. E segundo, nós temos que criar uma base para o nosso alicerce. Nenhuma casa se mantém em pé sem alicerce. Nenhuma planta se mantém em pé sem raiz. E uma das formas para que nós estejamos em pé e firmes é através da palavra. Irmãos, o que você está ouvindo aqui hoje não é nada de espetaculoso, nada. Mas é apenas mais um tijolinho no alicerce da tua vida, para que você continue firme e em pé. Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Todo mundo conhece isso aqui. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua palavra. Pois será como uma planta ou a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto ao seu tempo. E as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Quantas vezes as pessoas leem isso aqui, não dão nem bola. Mas a palavra diz que se você estiver meditando na palavra, aprendendo a palavra, lendo a Bíblia e olhando para a palavra de uma maneira diferente, Deus fala para você o seguinte: você será como a árvore plantada ao ribeiro. A árvore que está plantada junto da água, a raiz dela é profunda, a raiz dela é firme, ela não cai. Pode bater o vento que for, ela bate ali no chão, ela bate do outro lado, mas ela não cai, porque a raiz dela está firme lá no chão. E a Bíblia diz que se nós formos e olharmos para a lei do Senhor, para a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite, nós seremos igual essa plantinha que vai vir a dificuldade, eu bato do lado de cá, levanto de novo, venho de cá, bato do lado de cá, mas ninguém me arranca do meu alicerce. Ninguém arranca, porque a minha raiz ela está firme no Senhor por causa do que eu aprendi na palavra, por causa do que você está aprendendo hoje aqui. A tua raiz ela está crescendo cada vez mais. E aí com o tempo você vai dar o seu fruto, você vai ser o perseverante, você vai ser o fiel, você vai ser o cara que Deus sempre quis olhar para você e falar assim: esse aí eu quero. Para a gente finalizar, a perseverança é a chave para o teu sucesso material e espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e constante. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constante, não pare, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, é isso que Deus quer da nossa vida, é essa palavra que Deus tinha para você nessa manhã. A hora já se foi, quero que você se coloque de pé. Tem certas coisas, irmãos, que às vezes chateiam a gente, tem certas coisas que nos mostram a tribulação, tem certas coisas que são difíceis, sim, tem certas coisas que são turbulentas, sim, mas o Senhor é maior na nossa vida, as promessas dele são maiores do que as críticas, e a perseverança tua no Senhor, ela tem que ser maior do que tudo na sua vida. Se coloque diante do Senhor nessa manhã, como um servo perseverante, que esse ano, irmão, seja um ano de bênção na tua vida, que esse ano seja um ano que você vai transbordar bênção para a vida das pessoas. Nós vamos fazer uma oração especial aqui. Você vai lembrar, irmãos, olha só o que eu vou falar aqui para você. Você vai lembrar de alguém do ano que se findou, alguém que passou por dificuldades, alguém que precisava da perseverança, você vai orar por ele. Você vai orar por aquela pessoa que você sabe que lutou o ano inteiro. Você vai orar por ela. Mas, irmão, quem lutou o ano inteiro que passou foi eu, então você vai orar também por você. Nós vamos orar pela vida dos nossos irmãos que passam por tribulação. O objetivo dessa palavra é que você se conscientize que nós precisamos orar também pela vida dos nossos irmãos. Se a dificuldade bateu na tua porta, a dificuldade bateu na porta dele também. Você vai orar pela vida dessas pessoas, irmãos, que você lembrar aí no teu pensamento, para que Deus cuide dele, para que Deus prospere a vida dele, para que Deus faça ele passar pelas dificuldades. E você, por final, você vai orar pela tua vida, para que você possa continuar tendo perseverança, mesmo que venha tribulação e dificuldade, mas você vai vencer em nome de Jesus. Ore, eu vou te ajudar nessa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Deus amado, nós nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor, com temor, reconhecendo o Teu poder sobre as nossas vidas. Pai amado, nós sabemos que as dificuldades, elas foram grandes na vida de algumas pessoas, ó Pai, no ano que passou. E nós estamos intercedendo pela vida dela neste momento, ou pela vida delas. Os nossos irmãos, ó Pai, que passaram por dificuldades o ano inteiro que findou, nós olhamos para eles agora, Senhor, e oramos pela vida deles. Dê força para os Teus servos, Pai. Aquele passado, Senhor, aquele ano que passou, que foi um ano difícil, que se transforme agora num ano de bênção. Quantas pessoas, ó Pai, perderam seus entes queridos, ó Deus, no ano que se findou. Pai amado, nós oramos pela vida dessas pessoas que sofreram por essas perdas, ó Pai, conforte o coração delas. Coloque a Tua palavra no coração dela para que elas tenham perseverança. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa palavra não vai voltar vazia, mas essa palavra ela vai nos encher de esperança, de experiência, de paciência e de perseverança para continuar. Eu quero continuar, Senhor. Me ensine a ter perseverança. Ensine os meus irmãos a terem perseverança, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti. Busca a Tua face nesta manhã, para que a Tua glória seja sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoe todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser três, ou pode ser quantas forem, ó Pai. Que a Tua glória entre na casa dessas pessoas nesta manhã e possa, ó Pai, operar maravilha na vida dessas pessoas. E que eles reconheçam o Teu poder sobre a vida deles, Pai. Nos dê a Tua palavra, nos dê a Tua perseverança, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.